O nosso trabalho de hoje é mais um pano de copa, certo? Só que hoje é com a pintura dessas laranjas. Agora sigam aí com o passo a passo, mas não deixe de dar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. Primeiramente, eu passei o risco para o tecido, certo? Eu coloquei o risco aqui por debaixo do tecido, como ele é transparente, eu consegui visualizar e risquei com o lápis de escrever, certo? Ou também você pode colocar o risco por cima e passar com o carbono. E eu vou deixar esse risco aqui na descrição desse vídeo. Vou usar primeiramente o pincel número 10 e o incolor clareador para a gente poder fazer umas sombras. Então, ó, eu começo a passar, ó, nessas partes aqui mais profunda do risco. Aqui, ó, nessa parte que não tá tão profunda, eu passo aqui só assim a distância de 1,5 centímetro. Já na parte mais profunda, eu preencho toda a parte mais profunda, ó, certo? Isso aqui, ó, é toda uma parte profunda, então eu preencho toda essa parte com o incolor, certo? Quando já chega aqui, ó, fora do risco, eu não preciso colocar muito, ó, só um pouquinho. Aqui pra cima eu não vou colocar. Aqui nessa parte de baixo, eu vou colocar fazer uma barra mais larga, certo? Então, aqui eu já coloco em todo o risco, certo? Aliás, em volta de todo o risco. Como aqui é a base, então, ó, eu coloco mais larga um pouco aqui, ó, aproximadamente uns 3 centímetros, 2,5 centímetros. Mas assim, ó, partindo do risco, certo? Do risco pra cá, uns 2,5, do cantinho pra cá, uns 2,5, certo? Então, ela vai seguir uma barra aqui, ó, se aproximando do risco. Agora eu vou pegar a cor verde kiwi e utilizando o pincel número 10 e vamos fazer, ó, toda uma sombra aqui por trás. Eu coloco a tinta só de um lado do pincel, coloco pouca tinta, se precisar eu vou colocando, porque aqui é para eu poder ir dominando, controlando essa tinta, né, a quantidade da tinta. Então, eu passo, ó, na parte do risco, dou uma puxadinha assim pra cima, porque depois a gente vai vir fazendo um esfumaçado aqui, certo? Acabou aqui a tinta do pincel, agora eu venho misturando essa tinta. Como é que eu misturo, gente? Fazendo movimentos circulares, certo? Onde tiver um espaço onde eu não consigo fazer movimentos circulares, mas eu faço um movimento de vai e vem, que também eu consigo espalhar essa tinta. Viu que apenas um pouquinho de tinta eu já consegui fazer esse lado todo aqui de sombra. Coloco mais só um pouquinho e vou fazer aqui nessa partezinha de cima.
Aqui agora, na parte de baixo, a gente também vai fazer uma outra sombra. Primeiramente, uma base, na verdade, né? Primeiramente, eu vou usar o Siena Natural. Aqui agora, como o verde era mais claro e a gente vai usar tons de verde, né? Nas laranjas, nas folhas, nos talos, então não tive tanto cuidado na hora de fazer a sombra. Agora aqui na parte de baixo eu já tenho que ter bastante cuidado para que essa tinta não vá entrar no risco. Então eu coloco a tinta que está no pincel para o lado do risco, coloco o pincel em pé, certo? Eu dou uma inclinada para que você consiga visualizar o que eu estou fazendo. Passei aqui no risco. E eu venho fazendo agora, ó, movimentos circulares. Aqui em todo esse contorno que eu acabei de fazer. Agora eu limpo o pincel e vou pegar a cor sépia. Agora eu coloco menos tinta no pincel, certo? Ó, só de um lado. E vou fazer uma sombra, só que menor do que essa sombra que eu fiz com siena. Então, vou colocar, fazer o contorno novamente. Observa que quando eu tô colocando ao lado da tinta para o risco. Então, quando eu coloco o outro lado que não tem tinta, ele já vem até fazendo um esfumaçado. E aqui eu vou fazendo aos poucos, certo, gente? Eu coloquei, aí eu venho misturando essa tinta.
Ok, já fizemos aqui a base, já fizemos a sombra aqui por trás, certo? Então, a gente tem que observar os riscos. A gente começa a pintar os riscos que estão por trás, para depois a gente vir pintando o que está na frente. Observa que essas folhas estão por detrás dessa laranja e essa laranja está por detrás dessa outra laranja que está na frente, certo? Então, daí a gente vai começar pintando essas folhas aqui que estão por trás, certo? Essa daqui, ela só pode ser pintada depois que eu pintar essa laranja, porque ela tá por cima dessa laranja, certo? E a última parte a ser pintada é essa partezinha aqui, certo? E os talos, né? Que os talos também eu posso deixar para pintar depois. Então, a gente vai começar pintando as folhas. Eu vou pintar uma folha, aliás, duas folhas, e o jeito que eu fizer com essas duas folhas é o jeito que é feito com as demais. Então, eu vou primeiramente cobrir toda a folha com o verde pistache. Caso você não tenha o verde pistache, você pode estar também utilizando o verde maçã. E vou cobrir, certo? Gente, esqueci de falar, eu tô usando agora o pincel número 8, certo? Que é um pincel menor. E agora eu tenho que ter mais cuidado para não sair do risco. Eu cubro o risco, mas eu não posso sair dele. Eu coloco a tinta só de um lado do pincel, certo? Coloco esse pincel em pé e o lado que está no pincel é o lado que fica para o risco. Então, eu coloco o pincel em pé, inclino, como eu já falei, só para mostrar para vocês visualizar aqui o que eu estou fazendo, certo? Mas quanto mais em pé você coloca o pincel, com mais precisão você irá fazer esse risco. Então, ó, eu venho preenchendo e eu tenho que me atentar a cobrir toda a trama do fio, certo? Então, eu vou passando e espalhando essa tinta bem. Não deixo tinta acumulada, porque, como eu já falei para vocês, é a base. Esse verde pistache que nós estamos fazendo é a base da folha. Então, eu ainda vou passar aqui fazendo uma sombra, certo? Uma luz. Então, se tiver tinta acumulada, eu vou ter dificuldade. Aqui, se eu quiser, eu já posso cobrir as duas folhas. Se não, eu pinto uma por vez. Porque se você pinta devagar, então a tinta ela pode secar um pouco, dependendo do clima. Aí daí, se o clima estiver muito quente, você pode fazer uma por vez. Se não tiver tão quente, a tinta vai demorar mais a secar, você pode logo pintar as duas de uma vez só. Ó, depois que eu passo a tinta, certo? Eu certifico se tá tudo pintado. Aqui eu ainda posso fazer, ó, movimentos circulares sobre essa tinta para garantir que toda a tinta, ó, vai entrar na trama do fio. Porque, gente, depois que o seu trabalho ele seca, que essa tinta seca, certo? Você vai olhar a sua pintura e você vai ver sua pintura falhada. Aí você não tem um bom resultado, certo? Então, é a hora de garantir que vai ficar bom, é esse momento de passar bem o pincel e espalhar bem essa tinta, certo? Então, passei a tinta, agora eu vou limpar o pincel. Vou usar agora o verde pinheiro, certo? E o pincel número 8. E vamos fazer primeiramente a sombra para depois a gente fazer a luz. Então, eu coloco a tinta só de um lado do pincel, se houver necessidade, eu ainda tiro um pouco do excesso e vou fazer. Observa que essa folha está por detrás dessa, então aqui tem uma sombra. Observa que eu coloco o lado da tinta para o lado do risco. Assim como ela também está por detrás dessa laranja, então eu faço uma sombra aqui. Passei, eu venho misturando essa tinta, fazendo movimentos circulares. Ó, a gente vem esfumaçando.
porque aqui, ó, não é para ter, você saber onde uma tinta termina e onde começa a outra, certo? É para ficar mesmo bem espalhadinho. E espalhamos. Vou fazer agora um detalhe, porque eu vou fazer a luz pegando dessa parte aqui, certo? Que é de fora para dentro. Então, desse lado, eu vou colocar de dentro para fora. Então, eu coloquei o lado que eu quero que fique o risco, é o lado que coloco o pincel virado. Então, ó, se a tinta está desse lado e eu quero que o risco fique para esse lado, então eu coloco a tinta para esse lado. E esse outro lado, ó, eu faço uma puxadinha, ó, de dentro para fora. Pego agora e vou fazer do lado oposto. Vou pegar de fora para dentro. E daí como é que eu faço? A gente coloca a tinta só de lado do pincel, coloca esse pincel em pé e vou fazendo, ó, uma mexidinha no pincel. Tipo assim, eu dou uma mexidinha mesmo, é para como se eu fosse criar umas pequenas ondas, certo? Com a tinta. Aí aqui agora eu tiro o excesso, não preciso lavar o pincel, vou só tirar o excesso de tinta e vou puxar essa tinta, olha, que tá aqui de fora para dentro. Ó, pego o pincel e dou uma puxadinha de fora. Aqui observa que ficou um pouco de tinta acumulado. Aqui sim você pode deixar, porque eu não vou mais colocar a tinta aqui por cima. Observa que esse lado que a gente fez, viu como é que a tinta tá aqui, ó, que ela não tá misturada com a outra? Aí aqui, ó, eu venho misturando, certo? Ó, fazendo movimentos circulares, mas eu não vou passar aqui nesse risco que a gente fez, porque eu quero que fique realmente esse contorno. Gente, o segredo aqui de você ir pintando é você ir misturando bem essa tinta. Ok, já trabalhamos aqui com a cor verde, agora eu vou vir fazendo a luz com a cor branca. Lavei o pincel. Aí eu vou pegar a tinta branca também, ó, só de um lado do pincel. Tiro o excesso aqui para não ficar tão carregado, certo? E vou fazer o oposto que a gente fez com verde pinheiro. Então, a tinta tá desse lado, o risco que eu quero fazer desse lado, então, ó, vou virar o pincel pro lado do risco que eu quero. E vou passar, ó, é bem próximo esse risco verde que a gente fez anteriormente e puxo em direção à ponta. Observou? Agora, ó, eu venho puxando de dentro para fora. E aqui, ó, eu faço movimentos circulares para misturar uma tinta com a outra. Observa que eu coloquei o verde aqui desse lado, ó, de dentro para fora, então do lado oposto eu faço o branco de fora para dentro. E do mesmo jeito eu vou fazer com o branco, o jeito que eu fiz com o verde. Eu coloco a tinta só de um lado do pincel, coloco esse pincel em pé e venho fazendo assim, ó, tipo umas pequenas ondinhas. Pego na pontinha aqui da folha e venho dando uma sacudidazinha nesse pincel. Passei, tiro o excesso de tinta do pincel e venho puxando de fora para dentro. Não precisa, observa que ficou um pouco de tinta acumulado, não preciso tirar. Eu deixo lá porque ele já dá um efeito. Coloquei, observa que a tinta ela tá assim um pouco riscada, ela não tá bem misturada uma com a outra. Então, tiro o excesso de tinta do pincel, coloco o pincel em pé e venho fazendo uns movimentos circulares aqui. Que daí eu misturo bem uma tinta com a outra.
Aqui agora, eu faço com o pincel número 0, ou eu posso fazer também com esse mesmo pincel que eu estou fazendo aqui, número 8. Vou fazer uns risquinhos, vou colocar o verde pinheiro só de um lado do pincel, tiro bem o excesso. Aqui tem-se a necessidade de colocar esse pincel em pé, mesmo em pé, certo? E vou fazer uns contornos, uns risquinhos, certo? As nervuras da folha, ó. Coloco e puxo em direção à ponta, ó, do centro para fora, do centro para fora. Faço do mesmo jeito do outro lado. Coloco mais um pouquinho de tinta e faço de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Se ficou muito marcado, do lado que não tinha tinta do pincel, venho fazendo. Passo o pincel, na verdade, ó, para que não fique tão marcado. Ok, nós já estamos com a nossa folha pronta e agora a gente vai fazer a outra folha. Então, do jeito que eu fiz essa base, que eu pintei de verde de pistache, aqui também eu vou pintar de verde pistache. Ok? Já fiz a base da outra e agora a gente vai fazer o mesmo detalhe, certo? De sombra e luz. Então, eu começo pelo verde pinheiro, colocando a tinta só de um lado do pincel e vou seguir a mesma forma que a gente fez a outra. Observa, ó, que a sombra ela está aqui pegando do lado de baixo aqui para cima e a luz ela está vindo de cima para baixo, certo? Então, todas eu vou fazer dessa mesma forma. Então, ó, observa que ela está por detrás dessa laranja aqui. Então, eu começo fazendo essa sombra. Passei, venho misturando. Ok. Agora eu vou pegar esse lado aqui e vou fazer essa sombra que a gente fez aqui. Então, ó, eu vou colocar o pincel em pé, ou a tinta do lado do pincel aqui para fora e venho fazendo assim no pincel, ó. Como se fosse fazendo um caminho assim no zigue-zague, tá? Ó, coloco e puxo, ó, de fora para dentro. Lembra que o risco, ele tinha um detalhe, não sei se vocês conseguem enxergar, vou tentar fazer aqui com lápis. Agora não dá para ver, mas ele tinha um detalhe assim. Esse detalhe quer dizer que a folha está dobrada. Então, se ela está dobrada, ela tem uma sombra aqui por detrás. Então, eu venho fazendo essa sombra. Sempre colocando o lado da tinta para o risco. Tiro o excesso de tinta do pincel. Venho misturando essa tinta aqui, ó, tanto desse lado daqui de baixo, como aqui o lado da sombra da folha que está dobrada. Já misturei aqui a tinta. Ó, se eu fiz essa sombra daqui pra cá, então o risco também vai ser do centro pra fora. Ó, risco até aqui por debaixo da dobra, né? E puxo de dentro pra fora. Tiro o excesso de tinta e venho misturando. Agora, nós vamos fazer com o branco o oposto que a gente fez com o verde. Ah, tá, gente, aqui também nessa partezinha de cima, certo?
eu faço um detalhe. Aqui eu não venho fazendo zigue-zague com coisa não, aqui eu tento fazer o risco mesmo normal, certo? E venho passando o pincel aqui para misturar uma tinta com a outra. Agora eu vou pegar o branco, só de um lado do pincel, e vou fazer o oposto que a gente fez com o verde. Se aqui eu coloquei de dentro para fora, então eu vou colocar de dentro para fora, mas desse lado. E puxo para cá. Puxei, misturo essa tinta. Coloco novamente, venho aqui, ó, nesse pedacinho e aqui eu já posso fazer esse movimentozinho com o pincel. Aqui esse detalhe da folha dobrada, observe se eu coloquei o contorno aqui desse lado, então eu tenho que fazer a luz pegando desse lado. Eu vou pegar aqui da partezinha de cima, vou colocar esse pincel em pé e venho fazendo essas ondinhas aqui que tá no pincel, certo? E puxo aqui a partezinha de dentro da folha. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando aqui essa tinta. Agora eu vou colocar o verde pinheiro novamente, só um pouquinho no pincel, tiro o excesso e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz desse outro lado. Tiro o excesso de tinta. Se eu achar aqui, ó, o tinta do pincel, quiser que o risquinho fica mais só de um lado e o outro, dá uma esfumaçadazinha. Ok, nós já estamos aqui, ó, com duas folhas prontas. Aqui agora, ó, você vai pintar essas outras 3 folhas da mesma forma que eu pintei essa. É só observar o lado que eu fui colocando a sombra e a luz, entendeu? Então, se eu coloco a sombra de um lado, a luz ela vem do lado oposto e assim faz nas demais. É já que eu vou mostrar aqui como foi que eu fiz essas outras 3. Já terminei as outras folhas, certo? Observa que essa daqui eu também fiz com a folha virada, certo? E as outras eu fiz como a gente já tinha feito nessa outra aqui. Agora nós vamos para a parte da laranja. Essa folha aqui vai ser a nossa penúltima pintura, porque ela está, ó, por cima dessa e por debaixo dessa. Então, a gente vai, depois que a gente pintar essa daqui, é que a gente vai pintar essa, certo? Então, observa que essa está por trás, essa está por trás, essa está por trás e essa aqui está por trás desses dois e na frente desse. Então, primeiramente, a gente vai pintar essas 3 aqui, certo? Depois a gente pinta essa, ou essa e depois essa. E que por último, a gente vai pintar essa parte aqui, certo? Então, ó, eu vou começar por essa laranja aqui. Utilizando ainda o pincel número 8 e a cor amarelo-limão, eu vou preencher toda essa base aqui, certo? Eu não vou cobrir o talozinho aqui, eu posso deixar sem passar no talo. Então, eu pego a tinta, coloco só de um lado do pincel e esse lado que está a tinta é o lado que eu coloco para o risco, certo? Fazendo esse contorno. Eu posso iniciar primeiramente fazendo todo um contorno e depois eu preenchi-la. Já fiz a base aqui de amarelo-limão. Agora, eu vou pegar o branco e vou fazer um ponto de luz. Ó, pego a tinta no pincel, certo? Ó,
coloco aqui nesse meio, onde eu quero fazer esse ponto de luz, tiro o excesso de tinta do pincel. Vou fazer movimentos circulares, certo? Ó, misturei bem a tinta aqui no meio, limpo o pincel novamente. E aqui agora eu vou misturando onde? Observa que tá separado aqui, ó, o branco do amarelo, então eu vou fazendo movimentos circulares aqui onde tá essa separação de tinta. Coloco o pincel em pé e venho bem nessa parte mesmo, onde uma tá separado com a outra, eu venho fazendo movimentos circulares. Ok, já estamos aqui com o nosso ponto de luz feito. Agora, eu vou pegar um pouquinho do laranja, coloco pouca tinta no pincel, certo? E vou fazer uma parte aqui, ó, deste lado, um contorno, certo? Vou descer com esse contorno até mais ou menos aqui, ó, onde termina essa folha. Lembrando que, ó, o lado que tá a tinta que eu coloco para o risco. Passei, vou limpar o pincel e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o branco aqui. Então, ó, vou fazer movimentos circulares aqui na parte, lá onde a parte se mistura aqui, ó, laranja com amarelo. Gente, a gente só consegue fazer essa mistura aqui de tinta porque ambas estão úmidas, né? Não vamos fazer, pintar de amarelo aqui, aí você vai sair, depois você vai voltar e vai querer colocar o laranja. Não faça isso, porque daí você não vai conseguir, certo? A tinta não vai se misturar com a outra. Você até pode ter um resultado, mas não um resultado esse aqui mesmo que mistura a tinta. Você vai ter uma camada sobre a outra. Ok, vou colocar mais um pouquinho mesmo, mais pouquinha tinta. E vou colocar aqui, ó, um pouquinho depois do talo. Tiro o excesso. Observou que só um pouquinho de tinta já fez bastante efeito? Ok, agora eu vou usar o mesmo verde que eu usei para fazer os detalhes na folha, que foi o verde pinheiro, é o mesmo que eu vou usar para fazer aqui uma sombra e uns detalhes na laranja. Lavo o pincel, colocar, ó, pouca tinta no pincel, certo? E como eu falei, ó, essa está por debaixo dessa bandinha que tá aqui na frente. Então, aqui já pega todo um contorno, certo? Porque vai ser a sombra. Aí aqui, ó, nessa partezinha de baixo, ó, eu vou fazer também um contorno que ele vai chegar aqui, ó, aproximando do laranja que a gente colocou, certo? Eu vou passar logo, depois a gente vem misturando. Aqui nessa partezinha do talo, eu também vou colocar aqui, ó, em volta .
certo? Aqui agora a gente vai limpar o pincel, não precisa lavar não, só tirar o excesso de tinta do pincel. E vamos misturar essa tinta com a outra, igual a gente fez aqui, ó, com o branco e com o laranja. Então, eu faço como? Vou fazendo movimentos circulares aqui, onde separa uma tinta com a outra. Ok, vou colocar aqui mais um pouquinho. Ó, eu acho que ficou, a sombra aqui ficou pouca sombra, então eu vou repetir mais um pouco. Tiro novamente a tinta do pincel e venho misturando. Aqui, ó, o verde, eu vou trazer ele aqui mais pro meio da laranja um pouco. Ok, gente, nós já estamos com essa primeira laranja finalizada. Aqui eu só vou colocar um pouquinho de tinta, ainda do verde pinheiro, no pincel, e vou fazer aqui, ó, um contorno, só pra gente dar uma moldada mesmo aqui no formato dessa laranja, certo? Que às vezes a gente vai mexendo, e dá tipo uma apagadazinha no risco, e daí a gente tem necessidade, a gente faz esse contorno. Do lado laranja não precisa. Ok, e assim, ó, a gente vai fazer com as demais. Aí, aqui a próxima eu posso pintar essa. Vou fazer um ponto de luz aqui, certo? Passo a parte do laranja, aqui vou passar um contornozinho laranja aqui nessa partezinha aqui de cima, certo? E o verde pinheiro, ó, eu coloco aqui fazendo a sombra, ó, nessas duas partes e um pouquinho aqui no talo e venho misturando também, certo? É amarelo limão, depois o ponto de luz, depois a partezinha laranja e por último aqui o verde para fazer a sombra e as sombras, né? Que vai ser a sombrazinha aqui do talo e daqui dessa parte de baixo. Já pintei a laranja, certo? Ó, depois dessa eu pintei essa, seguido eu pintei essa outra aqui e depois essa, certo?
Essa outra aqui, ó, eu só coloquei a partezinha do fundo, então eu coloquei a tinta do lado um lado só do pincel, coloquei, ó, o lado que eu quero que fique o risco é o lado que eu coloco a tinta, o outro lado é o lado que eu vou esfumaçar. Vamos fazer um talo, só o espaçozinho de um talo, sem... só o lugar do talo, certo? Sem fazer o talo. Então, eu vou colocar a tinta só do lado do pincel e vou fazer, ó, esses detalhezinhos que a gente faz, ó, em volta. Então, vou colocar que esse talo aqui estava aqui. Ó, coloco a tinta só de um lado do pincel e é esse lado que eu coloco pro lado do risco que eu quero fazer. Tipo, ó, vou fazer uma aqui, vou fazer outro viradinho, certo? Ó, coloco o pincel em pé e outro viradinho, certo? Tiro o excesso de tinta do pincel e vou fazer o que? Eu vou esfumar essa tinta aqui. Achar que tá espalhando muito, limpa o pincel novamente. Se houver necessidade, pode até lavar o pincel. E aí a gente vem esfumando essa tinta. Porque aqui, ó, como a gente colocou o verde, pinheiro é um verde bem escuro, senão vai fazer aqui uma grande diferença na sua pintura. E como tirou um pouco da sombra, vou desse lado colocar mais sombra. Gente, só um detalhe. Essa laranja aqui, como está por cima, ó, depois que eu pintei ela, eu peguei um pouquinho só do amarelo limão e passei aqui, ó, para dar só uma clareada aqui e aqui, certo? Gente, uma outra coisa. Quero que vocês observem que depois vocês podem vir fazendo esse detalhe. Mas observa, ó, que aqui não ficou certinho, certo? Que ficou tipo uma sombra. O que que você faz? Pega o verde, se for o verde que você fez o contorno, e daí, ó, você vem passando aqui, ó, tirando esse fundozinho aqui. Certo? Mas esses detalhes vocês podem também estar fazendo no final, observando se tá faltando alguma coisa. Ok, fiz aqui a partezinha do talo. Então, com a cor branca, eu vou pegar aqui, ó, o pincel número 0 e vou pintar essa partezinha aqui, ó, seguindo esses detalhezinhos que a gente fez. Limpo o pincel, volto para o verde pinheiro e vou fazer aqui, ó, um contornozinho por fora. Ok. Aí aqui no centro, coloco só um pouquinho de tinta na ponta do pincel, certo? E vou fazer assim uma meia lua aqui no centro. Dou uma limpadinha no pincel e dou uma misturadazinha aqui de um lado. Ok, a gente já fez aqui o lugarzinho do talo. Ok. Agora, nós vamos pintar essa folha. Também não vou mostrar pintando para vocês, porque é da mesma forma que a gente já fez as demais. Observa, ó, também, ó, como a laranja tá igualzinha a outra, é só você se atentar à questão dos pontos de luz e das sombras. E agora a gente vai pintar essa laranja aqui, que ela está partida ao meio. Então, primeiramente, a gente vai pintar toda essa parte aqui, ó, de branco, essa parte que está em volta,
e essa partezinha aqui, ó, que separa um gumezinho do outro. Aqui a gente vai ter que estar colocando mesmo o pincel em pé. Se você quiser aqui, você pode diminuir o número do pincel para o pincel número 6. Eu ainda estou usando o pincel número 8. Se ficar a tinta acumulada, você volta passando o pincel, certo? Para não ficar nenhum acúmulo de tinta, porque a gente vai vir fazendo os contornos. Já pintei toda a parte de branco, agora eu vou para a cor laranja e vou colocar só um pouquinho de tinta de um lado, certo? E vou fazer, ó, um pequeno contorno. Observa, eu vou pegar o lado da tinta e coloco para fora aqui, pro lado do risco. Então, ó, eu vou passando devagar. Observa que como o outro lado não tem tinta, ele já vai fazendo um esfumaçado. Mas se não fizer também não tem problema, depois a gente vem passando o pincel. Ok, passou. Que é interessante que lave o pincel e vamos fazer, ó, passar o pincel aqui, movimento de vai e vem, que não tem como a gente fazer movimentos circulares, mas tem como eu fazer o movimento de vai e vem. Para misturar, olha, essa tinta aqui do laranja com o branco, para não ficar essa separação aqui do risco. Observa, ó, coloco o pincel e vou fazendo movimento assim, ó, de vai e vem. Depois deixar, ó, que a tinta ela vai se misturando. Ok. Aqui agora eu vou pintar todos esses miolinhos aqui com a cor laranja. Ó, coloco a tinta só de um lado do pincel, coloco esse pincel em pé. Faço o contorno, né, primeiramente. Observa que a gente colocou uma margenzinha branca entre um gume e outro desse aqui. Se você não conseguir fazer esse risco com o pincel, você pode fazer primeiramente com o pincel número 0 e depois preencher. Mas eu aconselho fazendo logo com o pincel, que é para você ir treinando, certo? Sempre eu coloco o lado do risco com a tinta pro lado do, aliás, com o lado do pincel com a tinta pro lado do risco. Como ele é fininho assim, ó, você consegue fazer esses contornos. E aí eu venho e misturo bem a tinta. Vou para o outro e faço a mesma coisa. Já pintei todas, certo? Ó, e aqui no centro eu fui e dei uma aproximadazinha, ó, todas elas aqui, trazendo elas mais para o centro, certo? Na verdade, os gomezinhos aqui. Então, eu coloquei eles bem próximos, não emendei, certo? Só cheguei eles bem próximo. Daí, ó, eu lavo o pincel, vou pegar só de um cantinho aqui do pincel, certo? Ó, no cantinho mesmo. Vou colocar no amarelo limão, observa que só no canto, ó, eu vou triscar o canto, não é só de um lado não, é pegando o canto. E vou fazer isso, ó, puxando, é como se eu fosse fazendo várias sementezinhas aqui dentro, ó. Vou fazer assim, ó.
certo? Ó, vou para outra e faço do mesmo jeito, certo? Ó, coloco o pincel e dou uma puxadinha para baixo, ó. Fiz com laranja, agora eu vou fazer com branco. Pego novamente também, ó, só no cantinho. Ó, vou triscar o cantinho dentro. Só que daí, ó, eu não vou pegar do mesmo tanto que eu peguei do amarelo limão. Eu coloco menos no cantinho, menos branco. E vou fazer em cima do amarelo limão que eu coloquei, tipo como fosse pontos de luz. Não é para cobrir, eu vou passar em cima de todos eles, só que não é para cobrir totalmente, ó. Eu coloco mais de um lado assim, ó, certo? É só para colocar um pouquinho de luz. Agora eu vou pegar um pouco do sépia, faço do mesmo jeito, só no cantinho do pincel, certo? Ó, só no cantinho. E vou fazer umas sementes, certo? Eu não preciso colocar em todos os gomes. Coloco aqui na metade deles um sim ou não, certo? Ó, só no cantinho também. E faço do mesmo jeito, eu coloco e dou uma puxadinha para o centro, certo? Ó, colocar nesse, nesse. Se ficou muito espalhado, você coloca mais um pouquinho, certo? Agora vou com o branco novamente e coloco bem no centro desse que é do sépia, certo? Ó, coloco bem no centro e dou uma puxadinha. Vou pegar um pouquinho do marrom, gente, mas é bem pouquinho mesmo. Aqui eu coloco só de um lado do pincel, tiro o excesso, certo? E vou fazer aqui, ó, tipo um destaquezinho bem nesse miolozinho aqui. Ok, nós já estamos com a banda da laranja aqui finalizada. Se você olhar e achar que ficou pouco, ficou muito laranja, você pode ir dando umas pinceladazinhas assim, ó, só com o canto do pincel. É só mesmo umas triscadinhas. Agora com verde oliva nós vamos pintar os talos. Então, ó, ainda tô usando aqui o pincel número 8, tá? Mas se você achar que o pincel já tá grosso, ó, como eu falei anteriormente, você pode já trocar pelo pincel número 6.
Troquei o pincel, certo? Agora eu tô com o pincel número 6 e vou fazer ó, uma luz aqui nesse talo. Então, eu coloco aqui um pouquinho, certo? Aqui eu vou fazer outro pontinho de luz. Ó, a gente só coloca de um ladozinho do talo pintado. Faço do mesmo jeito com o outro lado aqui. Pego o branco novamente e vamos fazer uns detalhes aqui no ponto de luz, certo? Agora, ó, vou pegar o pincel número 0 e nós vamos fazer uns riscos, certo? Aqui em torno desse talo, certo? E dar uns detalhes. Então, eu vou pegar, coloco pincel e faço uns risquinhos. Não é assim reto, tá? Completo o talozinho aqui direito.
Agora, com azul hortênsia, eu vou fazer umas flores, certo? Umas florzinhas assim, vai só triscando e fazendo essas flores, depois eu venho cobrindo ela com branco. Então, ó, tô pegando o pincel número 6, vou pegar aqui a tinta, ó, de um lado do pincel e vou escolher lugares que eu quero que fiquem essas flores. Tipo, vai ficar aqui, então eu faço 5 pétalas, ó, uma, ó, vou botando o pincel. Agora, nesse lado aqui, eu coloco, ó, pro lado da tinta pra baixo, pro lado que eu vou puxar. Coloco e puxo. Coloco a tinta, ó, de dentro pra fora. E aqui eu vou puxando. Observe que eu fiz 5 pétalas. Agora, como assim? Eu vou fazer a próxima que tiver de trás dessa, né? Então, eu vou puxar só 3 pétalas. Aqui eu vou puxar umas 4. Puxo aqui mais 3. Observe que eu tô colocando, ó, por cima da laranja, por cima do risco que eu fiz, da folha, certo? Vou colocar aqui uma bem aqui, certo? Ó, botei e puxei, ó. Boto e puxo, eu fiz as 5 aqui. Vou fazer mais uma aqui por trás, faço só 3 pétalas. Fazer outra aqui. Aqui, se você, ó, quiser esperar a sua tinta secar um pouco, você pode, tá? E eu vou pegar o branco e vou fazer do jeito que eu fiz com o azul, certo? Ó, vou colocar aqui. Você pode colocar a tinta mesmo de dentro, de fora pra dentro. E vou puxar, ó. Coloco e puxo. Mas observa que eu não vou tampar todo o azul, né? Aqui, ó, não tem problema se ficar a tinta acumulada não, certo? Porque aqui a gente já tá fazendo os acabamentos. Depois de coberta todas as florzinhas com o branco, eu fiz o miolinho. Gente, na hora o vídeo parou, certo? E daí não teve como eu gravar. Só que como foi que eu fiz? Eu fiz com faça bolinhas, usando amarelo cádmio. Eu fui fazendo essas bolinhas no miolo das flores. E depois eu fiz um contorno com o marrom, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado do resultado desse pano de copa, tá? Que não sai desse vídeo sem dar uma curtida nele e também sem se inscrever no meu canal. Um abraço a cada um de vocês.